Já estamos de volta com o terceiro e último bloco do Rede Esportes. E agora nós vamos falar de futebol como prometido. As belas já não são mais do belo. As atletas do time feminino do Botafogo resolveram deixar o clube e jogar na equipe amadora do Caxima, do bairro do Cristo, aqui em João Pessoa. Com a camisa alvinegra, elas formavam a melhor equipe de futebol feminino do estado. No início do ano, representaram a Paraíba na Copa do Brasil. Sem apoio da diretoria, atletas e comissão técnica resolveram vestir outra camisa, a do Caxima, time pessoense que disputou o Campeonato Paraibano e teve um bom desempenho. No Caxima a gente vai poder desenvolver um trabalho cujo nosso objetivo é potencializar as nossas atletas, e aí a gente tem um recurso mínimo garantido pelo presidente do clube e a gente vai estar assumindo isso com responsabilidade. A técnica disse que espera encontrar no novo time o apoio que faltou no Botafogo e aposta que as meninas têm potencial para fazer uma boa campanha. A gente acredita na potencialidade das meninas, no compromisso que o presidente do Caxima colocou a cumprir conosco, e a gente só quer treinar, a gente só quer um tempo e disposição para financeiramente poder dar um suporte às atletas, e é isso, a gente quer montar um novo time do futebol paraibano, um time que vai representar bem a Paraíba no cenário nacional. E vem aí a Copa Paraíba 2012, na próxima sexta-feira. A Federação Paraibana vai reunir os clubes interessados em participar dessa competição. Estão aptos a participar os clubes que se classificaram até o 8º lugar no Campeonato Paraibano de 2012 e que não tenham dívidas com a FPF. Vale ressaltar que o campeonato vale uma vaga na Copa do Brasil desse ano. E eu quero saber de Ivo Marques, que tem aí uma discussão entre os clubes sobre, por exemplo, limite de idades para a Copa, né? Alguns dizem que o ano passado foi sub-21, então por que mudar esse ano? Olha, tem alguns clubes defendendo a tese de que se fosse sub-23, o espetáculo ganharia em nível, né, e ganharia em renda e também em patrocínio. Inclusive o presidente do Botafogo, que na sua ausência, comentou sobre esse assunto. O Nelson Lira é um dos defensores, exatamente, que essa Copa seja disputada por atletas sub-23 e até com a participação também de profissionais, um número limitado, mas também porque aí ele levaria a torcida a campo, teria patrocínio, enquanto que o sub-21, o espetáculo é mais pobre e a questão do patrocínio também dificulta. Mas eu acho, particularmente, que não vai mudar, porque existe o estatuto do torcedor e que ele reza que uma competição só pode ser mudada, o regulamento, após 2 anos que essa competição está no... Então, quer dizer, muda hoje para valer em 2014, 2015. Então, como a gente só teve 1 ano de sub-21, é provável que esse ano também seja sub-21. Ah, entendi. Agora vamos falar da confusão das séries C e D do Campeonato Brasileiro. Ontem o Galo teve mais uma vitória na Justiça, pois é. Ele conseguiu uma liminar do Superior Tribunal de Justiça, onde manteve o 13 na Série C. A confiança no clube é grande, a equipe segue treinando para essa competição nacional. Depois de um final de semana de folga, a bola voltou a rolar no Presidente Vargas. O grupo, que venceu o amistoso por 4-0 sobre o Grêmio Queimadense na última quinta, se afina ainda mais nos treinos, já que treino é a palavra de ordem para Marcelo Vilar. Jogador de futebol, sem estar em condições físicas, técnicas, ele não consegue desenvolver bem o seu papel. Então, o nosso negócio agora é treinar. Como as partidas oficiais, por enquanto, estão sem previsão para acontecer, a diretoria tenta a seu modo organizar alguns amistosos, mas a inviabilidade financeira é o que tropeça o agendamento. Nesse período do ano, né, em face às festas juninas na região, sem se falar no custo, que se a equipe for um pouco distante, o custo encarece demais, né? E a frequência do público, como eu disse antes, sendo pouco, esses jogos correriam um risco de dar prejuízo financeiro para o clube, né? Então a gente tem que estar sendo o mais criterioso possível nesse aspecto, então as dificuldades aumentam bastante para você conseguir adversário para fazer esses amistosos. Por enquanto, restam os jogadores e a comissão técnica manter o foco e cuidar também da parte psicológica. E por falar em psicológica, a autoestima do 13 foi levantada depois de uma decisão no final da tarde de ontem. Decisão essa que favoreceu o time alvinegro. O ministro Marco Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça, entendeu como sem validade as liminares conquistadas pelos clubes do Acre e Tocantins.
julgando que a liminar válida foi aquela concedida primeiro, no caso, a da juíza Ritaura Rodrigues da primeira Vara Cível de Campina Grande. Os advogados do clube foram procurados, mas eles não têm autorização de falar sobre o assunto. Nas redes sociais, um deles comemora. Mas o mérito da questão ainda será decidido pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça. Sei que você não tem bola de cristal, Ivan Marques. Quando é que começa esse campeonato, hein? Olha, falam muito que será no próximo domingo, mas eu particularmente quero ver para crer, porque a confusão continua. Hoje disseram que ia ter uma decisão na CBF, não houve. O que houve foi a Federação do Ceará, que foi a CBF, pediu indenização aos clubes do Ceará que estão tendo prejuízo, assim como os da Paraíba. Infelizmente, a gente não está tendo, da parte da federação, esse apoio também para que os nossos clubes possam ser indenizados por esse prejuízo. Pois é, hoje a Federação Cearense de Futebol, a pedido dos clubes, foi até a CBF, como o Ivo disse, pediu uma indenização pelos prejuízos com o atraso do início das séries C e D. Ninguém sabe ainda se será atendido o pedido, mas pelo menos a Federação Cearense de Futebol está tentando. Enquanto aqui na Paraíba, ninguém, absolutamente ninguém, tentou algo igual para defender os nossos clubes. Bom, agora que você já assistiu o nosso Rede Esportes, pode namorar, afinal, hoje é o Dia dos Namorados. Voltamos amanhã, neste mesmo horário e reprise, às 1h40 da tarde desta quarta-feira. Boa noite, bom Dia dos Namorados para você.